anúncios de Pablo Baianinho e Ryuta Takahashi, o Guarani chegou a 3 reforços confirmados para a sequência da temporada. Além da dupla, o atacante Lucas Macedo também já está integrado ao elenco e, inclusive, balançou as redes nos 2 jogos treinos do Bugre contra o elenco sub-20. E de acordo com o presidente Alviverde, ainda tem mais gente para chegar ao Brinco de Ouro antes do início da Série C. Tem ainda. A gente não pode, obviamente, porque não tem nada fechado e assinado ainda, mas tem. Além das novidades dentro das 4 linhas, o Guarani também vem inovando no marketing. Ontem foi lançado um podcast produzido pelo próprio clube, que contou com as participações do presidente Rômulo Amaro, do vice Adriano Rintz e além do técnico Maurício Souza. Em mais de 1 hora de conversa, muitos assuntos foram debatidos, incluindo o polêmico lance no Derby 209. De acordo com o presidente, o clube chegou a enviar um ofício à Federação Paulista de Futebol questionando a arbitragem de Rafael Claus. Coletivo no final do jogo, dizendo que na segunda-feira eu estaria lá na Federação Paulista. Eu liguei pro presidente Reinaldo, pedi que ele me recebesse lá, ele me recebeu. E eu fui bem direto. Falei, cara, foi uma decepção. Foi uma decepção. E o presidente me falou, olha, realmente a avaliação foi de que o Claus não estava num bom dia. Ele não fez uma boa arbitragem. Mas nós pensamos num dos melhores árbitros do Brasil hoje. É um árbitro FIFA, já apitou Libertadores, já apitou final de Copa do Brasil, já apitou final de Campeonato Paulista. Então assim, nós tomamos esse cuidado em escolher um profissional à altura do clássico. É claro que o assunto da transferência de João Marcelo ao Atlético Mineiro também viria à tona. Inclusive, o presidente confirmou que pelo menos um atleta do Galo deve sim chegar ao Brinco de Ouro. Mas infelizmente a gente não conseguiu compor com ele. E nisso apareceu o Atlético com um interesse muito grande. A gente conseguiu fazer uma composição com o Atlético, conseguiu manter um percentual do jogador, vamos receber 1 ou 2 atletas do Atlético com salário pago e uma composição financeira que foi muito interessante no momento que a gente estava precisando montar o elenco da Série C. Dentro de campo, o elenco do Guarani tem pouco mais de 2 semanas de preparação antes do início do Campeonato Brasileiro. E de acordo com o técnico Maurício Souza, essa Série C tende a ser uma das mais equilibradas e mais difíceis de toda a história. Eu não escondo do torcedor, não vai ser uma luta fácil, não vai ser uma Série C fácil. Talvez. Série C não é fácil. Talvez, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho estudado, pelo tempo que eu estou no futebol, talvez a mais difícil da história, a Série C, né? Times qualificados, times se estruturando, porque o futebol não tem outro caminho. Ou você se estrutura, ou você oferece condições, ou você não vai ter possibilidade de disputar uma série mais alta. De acordo com o comandante, o Bugre terá no elenco entre 25 a 30 jogadores para a disputa da Série C e sempre de olho nos destaques da equipe sub-20. Não adianta a gente encher um grupo, ter aqui 5, 6 jogadores que não têm oportunidade, que daqui a pouco estão de bico, estão de cara feia, estão ganhando salários que de repente estão onerando a folha salarial. Então eu prefiro ter um grupo mais enxuto, um grupo onde eu consiga potencializar mais, porque é muito mais fácil você dar atenção a 25 do que dar atenção a 35. Sim. Então eu consigo potencializar mais e a gente vai olhando os jogadores do 20 que vão, que estão tendo destaque, assim como o professor Jário, que é um cara muito capacitado, um cara que vem fazendo um trabalho incrível também no clube. O Guarani estreia na 3ª divisão no fim de semana do dia 13 de abril contra o Maringá no Brinco de Ouro da Princesa. A gente espera mesmo, espera que a gente consiga ter sucesso, Pode ter certeza, a torcida pode ter certeza que nós estamos muito imbuídos, muito voltados para esse projeto aí, se Deus quiser. No final a gente vai comemorar juntos. Olha, de uma coisa, o Maurício Souza tem razão. O elenco inchado é problema. Claro que o campeonato são 19 rodadas na primeira fase, depois mais 6 na segunda fase, chegando à final, também tem a partida decisiva. Mas elenco inchado, eu lembro uma vez o finado Giba, treinador Giba, chegou numa situação, ele era técnico do Guarani, teve que dividir em 3 times,
Porque o jogador não pode ficar afastado, ele tem que participar da atividade. Então ele dividiu em 3 times para poder treinar minimamente um. Ou seja, um elenco com mais de 50 jogadores. Aí realmente fica difícil para trabalhar, né? Independente da qualidade técnica do time, eu acho que isso também demonstra uma coisa que eu acho positiva. O clube, ele precisa ter organização até na montagem, não pode ficar... O Corinthians, recentemente, hoje eu não sei mais como está, chegou a ter mais de 120 jogadores. Eu acho isso um pouco ou bem exagerado. Eu acho que esse elenco mais enxuto é administrativamente muito inteligente e responsável. Agora, o campeonato é diferente. O Campeonato Paulista, 2 meses, 2 meses e meio. O Campeonato Brasileiro, ele é mais espaçado. E o que significa isso na prática? A história de você ter que ter um elenco maior, não é? Porque vai contundir, viagem tem no meio do caminho e também a logística traz cansaço e problemas para os atletas. Então você precisa ter um elenco maior. Mas também não adianta inchar o elenco, Batista, com um jogador que não vai acrescentar. Então nesse aspecto, Gleger, eu acho muito legal essa organização do Guarani. Mas quando você foi treinador de futebol, Gleger, você gostava de trabalhar com quantos jogadores no elenco? Normalmente 25. 25. E o que acontece? 25 para o Campeonato Brasileiro é pouco. Não. Você perguntou e assim, aí eu vou terminar meu raciocínio. 25 jogadores no elenco e o restante aí é base. Sempre foi. Sabe quem fazia muito isso? Carlos Alberto Silva, na minha época. Era 20. Ele tinha ali 2 times competitivos e disputando posições. E o resto, por exemplo, o lateral direito lá do time reserva machucou. Pega o da base e põe lá. Então era assim que funcionava, né? 24, 25 no máximo. Normalmente um elenco legal para você trabalhar um Campeonato Brasileiro, 30, 32. Esse é um número legal, razoável. Mas não tenha dúvida, porque o Guarani sempre fez isso. Sempre. Nossa, eu me lembro, a gente às vezes estava lá no departamento amador, né? E vinha lá, tá precisando lá do centroavante, lá no treino hoje à tarde. Centroavante sub-20 aí, vai lá treinar com o profissional. E era assim que acontecia. Até para o treinador estar mais próximo da categoria de base, fica muito mais fácil. Agora, não dá, cara, por exemplo, mais de 30. Sabe o que acontece aí? Aí você está lá treinando o time, e hoje, na minha época, tinha muito coletivo, né? Treinava 2 times, hoje não tem mais isso. Hoje é separado por etapa, o pessoal vai treinar defesa ali, vai treinar posicionamento aqui, né? Vai treinar um campo... Como é que você dá um campo reduzido para 50 jogadores? Não tem como, gente. Porque, veja, se colocar 2 jogadores por posição... 24. Já deu 24. Isso. Só que trabalha com 4 goleiros, não é isso? Normalmente são 3 goleiros. Viu? 2 por Aliás, posição, 22, não 22, exatamente. não 24. É que eu já falei com os 2 goleiros, é isso aí. Então, aí você tem os goleiros. Aí dizem os entendidos que é necessário ter um número maior de zagueiros, que é o que mais toma cartão e também tem problema de contusão. Então, os treinadores gostam de trabalhar com 6 zagueiros, para jogar 2. Aí tem a questão também dos volantes, que são jogadores que normalmente tomam muitos cartões, né? Jogador de marcação. Aí trabalha para jogar com 2 ou 3 volantes, é necessário ter 6 volantes. Então você veja que aí já passou de 30. Então talvez o número ideal para montar um elenco que não seja inchado é de 32 jogadores. Tem um aspecto que hoje é realidade. A quantidade, por exemplo, de coletivos, que é um contra o outro, reserva como titular, diminuiu muito. Isso que o Gleger falou é o que mais acontece. O campo reduzido. Para estimular o toque de bola, a precisão, o reflexo, a aproximação. Isso é que mais acontece. O coletivo hoje é uma cerejinha no bolo. Antigamente não. Antigamente era coletivo, físico, coletivo. Certo, Gleger? Certíssimo. Hoje mudou tudo. Então eu acho que é possível você trabalhar com elenco enxuto. Precisou? Tem jogador aí machucado, por exemplo, porque o cara do cartão ele vai pro treino. Ele não joga, não vai pro apronto, não fica no time titular. Mas ele tá lá trabalhando. O problema são as contusões. Aí que mora o problema. Aí você vai no sub-20, traz.
pinça Perfeitamente. e coloca para pertencer aí ao todo, à organização do time. E lembra na minha época, desculpa até, Batista, mas na minha época tinha os aspirantes também, lembra? Verdade. E aí tinha um grupo lá, mas aquele pessoal que não participava jogava o aspirante. Jogava o aspirante. E era muito legal, né? Fazer muito preliminar. Né? E era muito bom. Não existe mais esse era negócio muito preliminar. Legal. Era bacana, porque o torcedor chega bem mais cedo e aí tinha aquele jogo ali para ele ficar se divertindo. E já conhecendo os atletas que não faziam parte do elenco principal. Rivelino era do aspirante do Corinthians. Não, mas hoje... Tava tendo mais público para assistir o aspirantes para ver o Rivelino do que o time de fundo. Mas só que hoje tem os engenheiros de obra pronta, né? Não, vai prejudicar o gramado, não pode ter mais preliminar. Isso é um absurdo. Guarani anunciou através do seu site oficial o empréstimo de Ian Henrique, o lateral, e a rescisão contratual do zagueiro Lucas Adel. Tá aí, ó. Portanto, Lucas Adel não pertence mais ao Guarani. E o Ian Henrique, nós já tínhamos anunciado aqui, vai para o Internacional de Porto Alegre. Eu tenho informação Sub-20, né? de que o Guarani receberá uma compensação financeira. Receberá um valor e aí depois, caso o Internacional tenha interesse, aí tem que comprar em definitivo os direitos aí do jogador Ian Henrique lateral. O Gleger, com todo respeito, tá, gente? Sentirás saudades de Lucas Adel? Ah, não, né? Ele é assim, cara, com todo respeito ao profissional, e a gente tem que respeitar, isso é fato, mas... Tecnicamente. E não dá pra dizer que não teve oportunidade, né, seu Lucas? Teve muitas oportunidades. Mas infelizmente não deu conta, e aí rescisão de contrato, e que Deus abençoe você no seu novo clube, na sua carreira, é isso que eu espero. No Guarani não deu certo. Não deu certo. E é muito comum e natural que isso realmente ocorra, né? Às vezes não dá certo aqui a arrebenta perfeitamente. no outro clube. Exatamente.